estamos ao vivo na nossa conversa rápida dessa quinta-feira. Feliz demais em trocar algumas ideias com vocês. Hoje eu quero trazer um tema sobre liderança, que talvez seja um dos temas mais palpitantes que percorre o mundo das relações e o mundo corporativo hoje em dia. O que é que se faz sobre esse conceito de liderança, né? Então, rapidamente, eu queria provocá-los a uma reflexão sobre isso, dizendo o seguinte: primeiro, liderança é um dos fenômenos complexos do relacionamento humano mais antigos na história da humanidade, né? Desde que se fala de humanidade, se fala de liderança. Então, é um fenômeno complexo, muito antigo. A segunda coisa muito importante para a gente poder falar sobre liderança é que os estudos oficiais de liderança só começaram a acontecer no início do século passado, o que nos leva a uma conclusão muito interessante, ou seja, a gente fala muito mais de liderança do que a gente tem informações científicas sobre liderança, né? Então, liderança ainda é um fenômeno que a gente precisa estudar muito. Mas o que é que a gente já sabe hoje sobre liderança que merece esse bate-papo nosso? Em primeiro lugar, a gente já sabe que liderança é um fenômeno sociológico, é um fenômeno societário, não é um fenômeno biológico, ou seja, ninguém nasce líder, aprende-se a ser líder. Então, liderança é uma competência a ser aprendida e não um elemento ligado à sua biologia. Tem pessoas que nascem para ser líderes, pessoas que nascem para não ser líderes. Isso não existe. Nós sabemos disso, que liderança hoje é um fenômeno ligado ao processo de aprendizagem pela sua natureza societária e pela sua natureza sociológica. Portanto, liderança diz respeito às relações entre as pessoas, como é que essas relações ocorrem. O outro elemento importante que a gente já sabe sobre liderança, e isso faz toda a diferença, é que liderança ele vai presumir que algumas coisas aconteçam. Primeiro, que o observador tenha, a pessoa, o indivíduo, né? Que esse observador, que essa pessoa, que esse indivíduo, ele tenha um conjunto de distinções, um conjunto de habilidades, um conjunto de experiências, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de competências que estejam disponíveis para que ele as utilize nas relações que ele mantém com as pessoas. Então, na medida em que esse indivíduo tem estas competências, essas competências que foram aprendidas, estão disponíveis no repertório de relacionamento dele, esse é um primeiro item que vai fazer parte do conceito de liderança. O segundo item diz respeito às expectativas do grupo. Então, a liderança ocorre quando alguém está em sintonia com as expectativas daquele determinado grupo, e o elemento que promove a faísca, que incendeia esse conceito que nós chamamos de liderança, é o fato novo. Quer dizer, tem que haver um fato novo para que aquelas expectativas do grupo sejam atendidas pelas competências, portanto, pelas distinções daquele observador. Quando essas três coisas acontecem, surge um fenômeno da liderança a partir do seguinte elemento. Ou seja, as expectativas do grupo são superadas pelas distinções do observador, o grupo acaba transferindo para esse observador o conceito de líder. Em contrapartida, se este observador, se esse indivíduo, se esta pessoa possui competências, mas essas competências não são capazes de superar as expectativas do grupo, o grupo não concede a esse observador ou a esta pessoa este elemento que nós chamamos de liderança. Deixe-me dar um exemplo simples para que você perceba isso, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Imagine que um grupo esteja perdido na floresta. Esse grupo não sabe o que fazer, né? Não estamos perdidos na floresta. E alguém do grupo diz assim: gente, olha, fique tranquilo, eu sei sair. Nós não estamos perdidos, eu sei sair da floresta. As pessoas vão naturalmente seguir esta pessoa que sabe sair da floresta.
Por quê? Porque existe uma expectativa no grupo, considerando o fato novo, estamos perdidos na floresta, existe essa expectativa, queremos sair da floresta, porque estamos perdidos, mas aparece alguém dizendo, olha, me sigam que eu consigo sair da floresta. Resumo dessa ópera, as pessoas acabam efetivamente seguindo essa pessoa. Então o conceito de liderança está ligado muito a isso. E aí isso nos leva a algumas perguntas chaves para a gente introduzir o conceito do ponto de vista do processo de aprendizagem, do processo de desenvolvimento. Primeiro, eu preciso saber quais são as expectativas do grupo. Se eu sei quais são as expectativas do grupo, o segundo ponto importante que tem que estar no meu repertório é, se eu sei as expectativas do grupo, eu preciso saber se eu estou a fim de atendê-las ou não. Se eu estou a fim de atendê-las, vem a terceira pergunta, eu as possuo, ou seja, eu possuo as competências necessárias para atender as expectativas do grupo e superá-las? Se sim, muito provavelmente eu consigo estabelecer uma relação de liderança com aquele grupo. Agora, cessado esse fato novo, o grande desafio que nós passamos a ter é ou geramos fatos novos ou estabelecemos um outro tipo de relação com o grupo, porque a liderança nesse sentido, ela situaciona-se em função desses fatos novos. Então, esses são elementos importantes na liderança. Agora, o grande próximo passo, né, digamos assim, que precisamos dar em relação a isso, é que como é que essas relações acontecem quando se fala de liderança sobre essa perspectiva que eu acabei de lhes apresentar. Quando se fala de liderança assim, a gente começa a entender que a liderança nesse sentido, ela se caracteriza usando uma metáfora, não mais como aquele cara que é o campeão, aquele cara que é o melhor, aquele cara que é o... Não, mas na capacidade que esse líder tem, ou esse indivíduo tem, que se pressupõe, ou que se pretende ser líder, de atender as expectativas do grupo, muito mais na expectativa de uma relação harmônica com esse grupo. Então o líder agora passa a ser, metaforicamente falando, o maestro. O maestro não é necessariamente o músico mais competente da orquestra, o músico mais competente daquela filarmônica ou o cantor mais competente daquele coral. O maestro é aquele indivíduo que é capaz de reger os demais artistas, os demais músicos, para que toquem juntos. Então olha só que bacana, o conceito que a gente quer trabalhar com isso é que o líder hoje passa a ser o maestro. Agora entenda, uma orquestra só de maestros é uma orquestra que não gera som. Então o líder é fundamentalmente aquele maestro, portanto aquele indivíduo que não é o melhor instrumentista, mas é o cara que é capaz de fazer com que estes melhores instrumentistas toquem juntos. Então esse maestro, ele precisa ter três coisas. Primeiro, ele precisa ser capaz de fazer com que os melhores toquem juntos, respeitando as diferenças desses melhores, transformando essas diferenças em elementos harmônicos que compõem a beleza e a sinfonia. Não só fazer com que toquem juntos, como estes elementos diferentes se expressem de uma forma absolutamente inovadora. Por isso, diferentes maestros, lendo a mesma partitura, são capazes de dar interpretações diferentes. O meu desafio para você, nessa reflexão rápida que estamos fazendo sobre liderança, é que você seja um maestro. Que você seja capaz de fazer com que as suas relações com as pessoas sejam transformadas numa obra de arte, pela capacidade que você tem de acolher as diferenças, integrar essas diferenças, fazer com que as diferenças se somem num lindo mosaico para transformar as relações e a vida numa belíssima obra de arte. Isso é ato absolutamente fantástico e único daquelas pessoas que têm as competências para transformar a vida a serviço da vida. Um beijo para você e eu estou à sua disposição. Manda e-mail para a gente poder conversar. Um beijo, até quinta-feira que vem. Tchau!